Quando for desmontar o refrigerador, observe bem as melhores formas. Evite prejuízos. Antes de desconectar fios e cabos, tire fotos. Faça medições. Marcações. Não desmonte um equipamento que não saiba como remontar. Não substitua termostatos, fusíveis térmicos e elétricos por fios. Essas ações não são profissionais e podem causar curtos-circuitos e incêndios. Este é um Electrolux Frost Free. Aqui está o condensador, que é essa grade aqui. Nessa parte metálica mais grossa é onde passa o fluido refrigerante. E essas partes mais finas, aletas, servem para facilitar a troca de calor entre o fluido refrigerante e o meio exterior. Como ela é uma geladeira Frost Free, vai fazer o degelo automático. Então, dessa forma, ela tem um recipiente acoplado ao compressor, que serve como reservatório da água. Essa água vem por um tubo interno. Quando ela faz o degelo automático, a água vem parar aqui. Aqui, já conseguimos ver o compressor. Aqui é a parte interna da geladeira. É importante observar, pois são várias partes plástico e também de vidro. Em manutenção é importante retirar, em função de evitar a quebra. Por exemplo, há risco de quebra de uma gaveta ao desmontar ela, ou enfim. Então o melhor é tirar o máximo possível de partes de dentro. Aqui o congelador já sem as partes plásticas. Nesse compartimento tem vários pontos de encaixe. Então temos que ter cuidados, e não forçar. Alguns pontos pode vir a ter parafusos. Aqui na parte de baixo, mesma coisa, não forçar. Alguns pontos pode vir a ter parafusos. Aqui já dá para ver a lâmpada do refrigerador. E esse é onde podemos controlar a circulação de ar na parte de baixo. Vamos abrir o compartimento do congelador, para vermos como é o seu funcionamento. Estes acabamentos tapam normalmente um parafuso que tem atrás. Temos que tirar esses acabamentos com auxílio de uma chave e depois o parafuso. E toda essa parte aqui deve sair, e ficamos com a parte de trás. Agora, sem os parafusos, já temos acesso ao evaporador. Aqui vamos ter esse ventilador. Ele serve para insuflar o compartimento forçando o ar para a parte de baixo, através do damper termostático. O damper consegue controlar o fluxo de ar através dessa regulagem aqui, na parte do refrigerador. Aqui temos o evaporador. Esses tubos é onde passa o fluido refrigerante, essa parte é a resistência de degelo. Aqui o ventilador. É importante que preste atenção, porque às vezes ele para de funcionar. Com isso o ar frio não consegue ir até a parte de baixo, através desse vão, sendo obrigado a ser substituído para fazer o conserto. Repare esse terminal fácil de retirar, é do ventilador. Mas o importante aqui é, quando for retirar essa tampa, deve tomar cuidado para não puxar de forma muito brusca, e acabar rompendo algum cabo, ou tendo algum tipo de dano. Então temos o evaporador, as tubulações dele, a resistência, as tubulações e a resistência.
Aqui, se a gente for olhar, temos o sensor de temperatura. Esse é o sensor de degelo, sensor de temperatura de degelo. Ele fica junto ao evaporador. Ele faz o acionamento da resistência para fazer o degelo automático. Esse é o sensor de degelo. Será que tem como medir a resistência ohmica dele diretamente na placa eletrônica? Aqui embaixo temos o fusível térmico. A resistência, como no esquema elétrico do refrigerador, ela tem dois fusíveis térmicos. O fusível térmico serve como proteção. Em altas temperaturas ele acaba rompendo. É como um fusível elétrico, só que a causa do rompimento é térmica. Para saber se a resistência está boa, temos que tirar esse terminal e fazer a medição. Se tiver curto-circuito, está estragada. Se der circuito aberto, provavelmente está estragada também. Provavelmente circuito aberto. O que rompeu foi o fusível térmico, mas eles formam um conjunto único. Não deve colocar fio como jump. Verifique a causa, o porquê do rompimento. Para a troca da resistência, temos que tirar o evaporador do lugar deslocando esses tubos e fazer a troca. Mas não é recomendável a troca por profissionais que não são da área de refrigeração. Pelo seguinte: se um tubo desse amassa ou se rompe, terá um procedimento bem mais complicado. Então, se não tem conhecimento na área de refrigeração, não é recomendável que faça a troca. Porque esse é um tubo bem frágil. Não é recomendável a troca por quem não são da área de refrigeração. Na realização da medição da resistência de degelo, obtemos 188 ohms. Aqui já foi retirado o isopor. E aqui, forçando um pouco, dá para ver um furo, uma canaleta, que serve para drenar o gelo derretido do evaporador, quando entra na fase de degelo. E escorre por gravidade até o recipiente de evaporação junto ao compressor. Essa é a parte central. Aqui vai a lâmpada, aqui fica o seletor de temperatura. Como deve ser feita a seleção de temperatura? Bom, temos aqui um dispositivo parecido com o termostato. Ele tem um cursor, e a partir desse cursor é feita a seleção de temperatura. A faixa que ele vai trabalhar. E conforme isso acontece, essa parte abre e fecha. Quando ele abrir e fechar, acaba liberando a passagem de ar frio para a parte de baixo do refrigerador. Se olharmos por trás dessa peça, vemos um terminal, que é para a alimentação da lâmpada. E aqui um bulbo metálico, tipo do termostato. Esse bulbo é para fazer o controle da temperatura da parte de baixo, deve ficar conectado ao damper. O controle damper é feito puramente de forma mecânica. Não é ligado eletricamente em nada. Se o evaporador não estiver bloqueado, não é a resistência de degelo. Mas se estiver esfriando, e a parte de baixo não chega a frio, pode dizer que essa parte do damper deve estar com algum problema ou alguma coisa obstruindo a passagem de ar. Mesma coisa se estiver gelando demais. Aqui temos a interface, que para funcionar tem que vir algum cabo até ela. Esse cabo vem pela parte de cima da porta. O parafuso já foi retirado, mas é isso. E depois, normalmente pode-se usar uma chave como auxílio, até conseguir desencaixar.
E temos aqui o conector dos cabos de comunicação com a interface. Para retirar a interface, repare que está lacrado. Algumas interfaces têm um parafuso embaixo, então temos que soltar ele. Essa não, pois fica no centro da geladeira. Os parafusos estão normalmente nas interfaces que vão aqui embaixo. Então como que a gente retira? Utilizando uma chave como auxílio ou uma pequena chapa de metal. Vou utilizar uma serrinha. Use a parte lisa da serrinha. É só colocar, fazer uma alavanca, que desfaz o encaixe. E assim temos acesso à placa de interface. Veja os cabos de comunicação. Então temos aqui a interface e a placa de interface. São componentes simples, no sentido de não ter grandes peças. Então aqui está a interface e a placa de interface. A interface pode vir a trincar, a ter algum problema e ter que substituir. A placa de interface é a mesma coisa. Enfim, é isso, não tem muitos componentes que podemos mexer e se tiver que fazer um reparo dessas duas peças, a tendência é acabar tendo que fazer uma substituição. Agora vamos ver a parte de trás. A gente viu onde fica a placa de interface. E a de potência fica aqui embaixo. Algumas ficam na porta, mas nessa fica aqui. Aqui tem o reservatório, filtro secador e o tubo capilar. Aqui o tubo capilar, bem fininho, ele que é o dispositivo de expansão. Agora vou tirar o reservatório para mostrar como é que funciona a placa, como é que funciona o compressor. Já retirei a placa eletrônica, precisou ser retirado um parafuso. Apenas. E ficamos com esses cabos e conectores. Foi tirada uma caixa de proteção junto ao compressor, ficando apenas o relé de partida e o protetor térmico. Eles são retirados. Depois vou testar o relé. Esses são os 3 terminais do compressor. O terminal do meio e o da esquerda deu 13 ohms. O terminal do meio e o da direita deu 26 ohms. E entre os 2 terminais de baixo deu 40 ohms. Teste do relé, com o multímetro na escala de continuidade. Ouço o bip. Agora vou virar ele de cabeça para baixo. Deve parar a continuidade, o bip. Voltou à continuidade. Virei ele de cabeça para baixo. Parou a continuidade. Placa eletrônica. Essa é a placa eletrônica. No conector, temos fan, que é o ventilador lâmpada, compressor, aquecedor, que é a resistência de degelo e neutro, que é o pino comum. Por isso, ao invés de abrir todo o refrigerador para medir o estado destes componentes, podemos somente na parte de trás da geladeira fazermos as medições através daqueles terminais, só que na parte de baixo. Exemplo de que é possível fazermos as medições somente a partir da placa. Exemplo de que é possível fazermos as medições somente a partir da placa. Porque é mais fácil abrir essa parte de trás da geladeira, desconectar alguns cabos e fazermos as medições aqui, do que desmontar toda a parte interna na casa do cliente. Pode ser que a geladeira ainda tenha alimentos dentro, por isso é mais fácil as medições por aqui. Anteriormente fizemos o teste da resistência de degelo. Agora vamos às mesmas medições, a partir desses terminais.
No esquema da placa diz o seguinte: esse terminal e esse outro terminal vão dar na resistência de degelo, então tem que dar o mesmo valor. Estou fazendo aqui a medição. O mesmo valor que anteriormente. 188 ohms. Então a gente consegue fazer para a medição do ventilador. E a partir desse outro terminal, as medições dos sensores. Então quando for testar esses componentes, é mais fácil a partir da placa do que abrir toda a geladeira do cliente.